Oi, eu sou a Mari. Oi, eu sou o Vinícius. E aí, sentiram saudades da gente? Virou bordão, né? Já tá consagrado aí o nosso bordão. O seu bordão, né? Nosso. É o nosso bordão do vídeo. Tá? Exato. Galera, a gente rapidinho, estamos gravando à noite, porque senão esse vídeo não sai. Não fala alto que o bebê tá dormindo. A propósito, é a segunda vez a gente gravando esse vídeo. Sim. Ninguém te prepara pra essa sensação de você ver que o vídeo que você gravou inteirinho, áudio, tava sem áudio. Pois é. Mas tudo bem. O ponto é que a gente quer muito conversar com vocês sobre um negócio aí que saiu, e vocês sabem que a gente gosta de dar nossos pitacos. Mas antes... Se inscreve no canal, deixa um like, compartilha esse vídeo com alguém. Com seus amigos, familiares. Ajuda a gente. E também segue a gente lá no Instagram, porque sempre que a gente vai postar um vídeo, a gente tá avisando lá. Nós estamos tentando criar uma rotina, mas é meio difícil ainda, a gente tá se acostumando. É isso aí. Mas... segue a gente lá que você vai sempre ver, e você pode mandar uma DM pra gente, se você quiser, com alguma dica de algum vídeo, ou mandar alguma coisa que você quer que a gente reaja, tá bom? É isso aí, dá sugestões do que vocês gostariam de assistir. Isso aí. Até porque a gente adora ficar comentando essas coisas. E uma coisa que virou assunto aqui em casa foi a tal da igreja lá, que fez uma tatuagem coletiva. Um tatuaço. Lá com os membros, e aí, assim... o que mais provocou a gente querer gravar esse vídeo, particularmente eu, foi as reações a isso, mais do que esse evento em si. Porque Exatamente. muito do tom que eu vi das pessoas fazendo reacts e tal, pessoas até lideranças, um tom assim meio vexatório, trazendo uma desunião num corpo que deveria estar unido. Sim. E isso me incomodou muito. Um pouco de muito que eu vi. Se você abre o Twitter e digita lá o nome da igreja, você vai ver a galera chamando de seita. E é um tanto quanto problemático você chamar de seita, não porque não seja, ou por... a gente nem tá entrando... É porque as pessoas acusam de ser uma seita sem trazer nenhum elemento. Primeiro, não definem o que é uma seita, e segundo, não tem nem o conceito. E aí não trazem nenhum elemento do porquê que isso seria caracterizado como uma seita. E aí a gente já entra no primeiro ponto. Eu não conheço essa igreja. Eu particularmente não tô lá. Particularmente, na verdade, eu nem frequentaria essa igreja. Não tem uma teologia que eu compactuo, uma prática ali de culto que eu curto, mas eu não tô lá, eu não conheço. E aí você ficou chamando de seita. Mas vamos lá. Ir na fila. Isso não tava no vídeo. Pra pegar uma soda italiana? Faria, talvez. Faria. Mas eu não tenho roupa de burguês o suficiente pra estar na fila. Eu tenho roupas nudes, então eu já posso marrom e tal. Eu seria aprovada lá na... Não, eu não acho que eles não me dariam na soda italiana. Então. Também porque... Não, eu ia falar um negócio, deixa quieto. Gente, deixa quieto. Ai, graças a Deus, obrigada. Romanos, vai lá. Bom, galera, o que me fez pensar todo esse contexto, essas pessoas reagindo, me lembrou Romanos 14. Por quê? Romanos 14, a gente não vai fazer uma exegese do texto, mas se você abrir aí na sua Bíblia, você vai ver que Paulo está exortando os irmãos a como lidar quando você tem uma discordância entre pessoas ali de uma comunidade. E, assim, se você clicou nesse vídeo esperando que a gente vai falar que é uma seita e que não sei o quê, desculpa, a gente vai te desapontar. Porque, na verdade, o que Paulo fala primeiro, cada um dá conta de si. Então, se você não concorda e a sua igreja não segue isso, parabéns. Continue cultivando aí uma cultura que você acredita ser saudável e legal. O seu vídeo na internet não vai mudar a opinião de ninguém, eu acho. Assim, eu acho que esse é um tom importante da gente ter esse cuidado, mas isso não isenta os pontos de atenção que a gente vai trazer aqui. Nós vamos trazer pontos de atenção que devem ser problematizados. Mas a questão quando você traz esse tom, sempre que você vai falar de algo, e mesmo se você não é cristão, você vai falar de algo ou alguém, muitas vezes, mas especificamente no caso, assim, de uma igreja, né, que se diz cristã, você acaba sendo pedra de tropeço para o seu irmão, é o que o Paulo diz lá. Você condenando, acaba muitas vezes trazendo mais confusão do que, assim, conciliação. É uma conduta, os cristãos na internet, eles têm tido essa conduta de rinha, de briga, e aí você percebe... Isso não edifica ninguém. Não, pelo contrário, você vê como, por exemplo, quando você vai para o caso aí mais recente de Pastor Mirim, como isso caiu... não na boca da igreja. O chão da igreja não está discutindo isso, mas isso virou tom de chacota para quem está de fora da igreja. Exato. E como isso chega até as pessoas de fora da igreja? Isso chega através de pessoas da igreja.
né? E aí a gente vê justamente isso. Ok, você tem todo o direito de discordar. E aí o que a gente quer dizer aqui, uma mensagem assim, muito séria para você que discorda e acha que esse tipo de conduta não é aceitável. Não faça. Exato. E se for, enfim, se você for chamar atenção e tal, faça no privado. Que essas pessoas fazem aí nas redes sociais, e isso acaba só trazendo confusão. Exatamente. E para pra pensar, você na verdade, se você realmente acha que isso é uma seita, e você faz um vídeo tirando sarro da cara das pessoas que tá lá, você só reforça um certo discurso que a gente observa em seitas de todo mundo tá nos perseguindo. É isso aí. E aí você só aproxima essa pessoa de uma cultura que você acredita ser problemática. É isso que você faz. É uma burrice tamanha. E se você for discordar, esse é o ponto. Discorde dando nome às suas discordâncias. Porque a gente vai trazer alguns pontos aqui que nós consideramos pontos de atenção, e a gente, pelo menos, está tentando trazer clareza. Onde é que a gente enxerga o problema nessa situação? Isso. Porque, sim, a gente vê problemas nessa situação. E tudo bem se você enxergar problemas além destes que a gente está levantando aqui. A questão só é, se você for levantar esses problemas, expresse esses problemas nominalmente. E levante como esses são problemas à luz das escrituras, ou pelo menos de uma maneira lógica, e não por conta do seu legalismo. A gente já fez um vídeo de legalismo, é o nosso último vídeo a propósito, então muitas das acusações parecem acusações até legalistas. Implicando com uma cultura de igreja que não é a sua. Exatamente, é diferente da minha cultura de igreja. Principalmente então, igrejas mais tradicionais, né? Então não pode. Cara, por que não pode? E aí a gente vai para o primeiro ponto de atenção, então. Que você tinha trazido também, né? A questão do pra quê? Exatamente. Pra que as igrejas estão criando essa coisa de querer viralizar a qualquer custo? Esse é um ponto muito importante, porque quando a gente vai pro vídeo dessa igreja, a gente vê que eles alegam que o motivo da tatuagem é para se lembrar da sua missão, se lembrar do seu propósito e tudo mais. A questão esse vídeo não deixa claro qual é a missão, não deixa claro qual é o propósito. O que ele comunica é mais escândalo. Parece que é para atrair mesmo a polêmica. E aí a gente vê como os cristãos têm o hábito de ir atrás daquilo que viraliza. Então, assim, a gente precisa Isso você, no fundo, você tomar a forma da cultura atual. Exatamente. E aí, esse era o ponto que eu acho que é crucial dessa conversa, que é quando a gente olha para as redes sociais como elas funcionam hoje, elas funcionam com base em viralização, com base em sensacionalismo, e essa pode até ser uma forma tentadora, mas as igrejas não deveriam ceder às tentações modernas. Vários elas não deveriam ceder a esse tipo de tentação de comunicar uma inverdade, comunicar uma meia-verdade a fim de atrair público. Muitos pastores postam cortes de reels e cortes descontextualizados, depois eles são rebatidos e aí eles falam, tá fora de contexto. Pô, mas você mesmo postou esse vídeo fora de contexto. Aos bois. Isso ficou claro recentemente num vídeo polêmico aí do David Leonardo. Se Deus deixou você ver, sentir, abraçar, cheirar, sei lá o que mais. Então é sua bênção. E assim, ele mesmo postou isso. Não foi ninguém que recortou de má fé para atacá-lo. Foi ele que escolheu. Isso é problemático. Pastores têm escolhido fazer esse tipo de coisa, esse tipo de conduta sensacionalista, que não é a questão de tentar fazer alguma coisa que chame a atenção, e aí você tem um conteúdo certo. Não, eu pego o recorte do conteúdo mais estranho e só uso o que é estranho. Sabe? E isso é É estranho. Até porque acaba expondo, né? As pessoas que estão ali no vídeo não são pessoas públicas. Exatamente. Estão sendo expostas. Então, assim, isso a gente não achou legal, assim, zero. Exatamente. E o segundo ponto só sobre o primeiro ponto. Então, pastores, líderes de ministério, você é cristão, não ceda às pressões de querer viralizar a qualquer custo. Não ceda. Mas isso aqui vai viralizar. Se eu ficar falando do pastor Mirim, ou se eu for, ou se eu isso, não ceda às pressões para viralizar. O evangelho não é uma mensagem de viralização. Sim. E o segundo ponto é a questão, assim, de práticas que não são explicitamente bíblicas e corretas, sendo colocadas para membros de uma igreja. É muito problemático quando você vê uma igreja que coloca ali uma prática como regra para os seus
Então, assim, eu não sei se é o que está acontecendo ali, mas será que a pessoa que não fez a tatuagem vai ter a mesma oportunidade de servir no ministério? Ou ela vai ser vista como uma pessoa que não gravou a missão daquela igreja? Tipo assim, é meio problemático, assim. É a mesma coisa que a gente vê em outros movimentos, como, sim, por exemplo, o Vini tinha falado, né, amor? Quer falar? Quando você olha para movimentos como Encontro com Deus, por exemplo, que algumas igrejas promovem, quem não foi no encontro não pode liderar. Não tem a mesma experiência, intimidade. É meio estranho. Isso começa a cheirar seita. Começa a ficar esquisito. E, né, você vê outros movimentos que às vezes... Fala. Eu sei que você quer falar. Foi você que falou. Eu sei que eu vou falar. Não, é porque assim, a gente não vai entrar no ponto, mas assim, vamos pensar. Legendários é um outro movimento que está muito, muito forte. O homem verdadeiramente cristão, pai de família, tal, ele só se ele for no Legendários? Eu acredito que não. Mas se a igreja começa... Isso não é nem uma coisa, por exemplo, só para dizer que eu acho que o Legendário, de modo geral, diz que só é homem se você mas for lá. As pessoas mas gostam pode de ser colocar... que tenha alguém que foi e que comece a dizer isso. E tem pessoas que falam aí na internet que observam isso nas suas igrejas. Exatamente. E aí? Então isso começa a ser problemático. Não é nem a prática em si, entende? Não é a tatuagem em si o problema, mas é como as pessoas interpretam isso. É como isso quer te manipular, te querer colocar num tipo de grupo seleto dentro do cristianismo. E você acaba distorcendo algo que às vezes até originalmente é bom. Exatamente. Isso é o que o ser humano faz de melhor, né? Exatamente. Pega uma coisa boa e transforma em algo ruim. E aí a gente tem que ir voltando, já que você trouxe Paulo para a conversa, a discussão de Paulo em Corinto, né? Quando alguns começam a dizer que eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, e a gente tem que tomar cuidado quando você começa a ficar criando essas subdivisões dentro do corpo, porque isso soa como manipulação. Isso que é esquisito, isso cheira mal. E eu entendo por que as pessoas dizem, parece seita. O problema não é você dizer, isso cheira mal porque parece manipulação. O problema é quando você acusa de ser algo sem levantar o nome e sem dizer exatamente qual é o problema. Tá. Né? Então, e aí pra concluir eu queria trazer aqui 2 palavrinhas pra vocês, humildade e amor. Aqui a gente tá tentando ser intelectualmente justo e honesto, então a gente não conhece. Sempre que você vai falar de algo, tente usar de humildade e amor. São 2 princípios de comportamento e ética cristã que têm sido deixados de lado, infelizmente, por muitas pessoas aí na internet. Então, quando a gente olha para Romanos 12, nós vemos Paulo exortando os irmãos a isso também. Então, sejam humildes e ajam com amor e compaixão. O vídeo tá longo, mas eu vou ter que fazer. Eu fiz essa propaganda da outra vez. Você é de Guarulhos e você quer aprender um pouco de ética e comportamento cristão, lá na nossa comunidade, Logos, a gente está estudando esse assunto na Escola Bíblica Dominical. Então, se você será bem-vindo, a Mariana e eu somos professores, junto com outras pessoas também lá na comunidade. Então, você será muito bem instruído, será muito bem recebido. Então é isso aí. Tamo junto, gente. Deus abençoe vocês. Um beijo. Um beijo.